nosso tema de hoje, cadê? Não, eu não estou vendo, cadê? O nosso tema de hoje é o que? Os meus? Mas eu quero mudar esse tema. Vamos colocar assim: os sonhos de Deus são maiores do que os meus. Amém ou não? Glória a Deus por isso. Eu quero ler hoje 1 Samuel, no capítulo 1 em diante. Você pode abrir sua Bíblia se você quiser, o seu celular na Bíblia, ou pode acompanhar aqui. Eu acho melhor você acompanhar, que você não se distrai. É ou não é? Irmão, você sabe que hoje mesmo, foi hoje, a gente parou para tomar um café, eu e a pastora. Nossa, a coisa está feia, tá não, gente? O povo agora é assim, eles tomam um café assim, ó. Tomando café. Eu já vi gente almoçar assim, ó. Eu queria entender o que leva, irmãs, por favor, me entenda, tá? Mas por que as mulheres tiram foto assim, ó? Eu não entendo isso aí. Uma foto estranha. Uma salsicha. Você fazer tudo isso para tirar uma foto? Eu não tenho nada a ver com a sua vida, tá bom? Mas tá bom. Então não se distrai com o celular. Ai, Jesus, nos dê graça aqui nessa noite. Fala conosco. O Senhor já está falando, mas fala mais ainda, Senhor. Em nome de Jesus. Houve um homem de Ramataim, Zofir, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. Aqui está falando da genealogia, foi o que o Jonathan falou aqui ontem, da genealogia, bisavô, avô, pai, filho. E este tinha duas mulheres, presta atenção, irmãos, naquela época lá era comum, havia uma permissão de Deus, senão daqui a pouco o irmão vai sair daqui dizendo: você viu, amor? O pastor falou que ele tinha duas mulheres, olha que legal. Ei, Deus parou com esse negócio, precisava encher a terra já está cheia demais, não é? Ter uma mulher já é bastante, não é? É ou não é, irmão? É uma bênção uma mulher só, é ou não é? É. Este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, e o da outra era a Penina. Tinha filhos, porém a Ana não tinha. Subia, pois, este homem Eucana da sua cidade de ano em ano para adorar e para sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E aconteceu que no dia em que Eucana sacrificava, ele dava porções para também ofertar a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, os filhos da Penina. Volta lá, minha filha, meu filho, e a todas as suas filhas. Agora sim. Porém, a Ana, ele dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre, ela era estéril. E a sua rival, olha só, irmãos, e a sua rival, a Penina, excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre, porque ela era estéril.
porque Deus não havia permitido ela ter filhos. E assim, ela fazia de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso ela chorava e não comia. Deixa aí. Irmãos, olha que coisa. A gente tem que tomar cuidado, sabia? A gente tem que tomar cuidado porque a vontade de Deus é nos abençoar. Eu vou falar de novo porque eu acho que você não entendeu, porque você devia ter dado um tapa na cabeça e dizer, eu recebo. A vontade de Deus é nos abençoar. Ah, amém. A vontade de Deus é nos abençoar. Agora olha só, Deus vai te abençoar. Quando você estiver subindo degraus de bênçãos de Deus na sua vida, sabe quando Deus for fazendo com que as coisas comecem a dar certo para você, que os caminhos comecem a se abrir, que as portas se abram na tua vida, irmão, não deixe o seu coração se tornar um coração orgulhoso. A Bíblia diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Guarda o teu coração. O coração é coisa séria. Quando você melhorar um pouco, não se esqueça da onde você saiu. Não se esqueça. Eu não posso me esquecer de nenhum dos benefícios que o Senhor fez na minha vida. Porque eu nasci, hoje é uma comunidade, mas é uma favela. Na Vila Brasilândia. Morei em barraco. Um barraco com 2 quartos, onde dormia 15 pessoas. Tinha cama até na cozinha. Beliche. O nosso banheiro era uma fossa, um buraco, com as tábuas e um quadrado assim no meio. E não tinha bacia. Era assim, ó, se apoiando aqui assim. Um agachamento. E as moscas voando. É claro que a gente falar isso para essa moçada de hoje, essas meninas bonitas que estão aqui na frente olhando para mim, esse pastor veio de onde? De outro planeta? Mas eu sei que é isso porque eu vivi isso. Tomar banho numa bacia de alumínio com caneco. A mesma água que você se ensaboa é a que você se enxágua. Terreno de terra batida. Poço de 28 metros, puxando água para lavar roupa. Eu vivi isso. Aonde meu pai chegava embriagado, bêbado, era um alcoólatra junto com meus irmãos. E eu via o que meu pai fazia com a minha mãe e com a gente. Como ele batia na gente. Eu sei de onde eu saí. Quantas vezes minha mãe me dava uma sacola de feira e dizia, vai buscar serralha no meio do mato, cambuquira, taioba, e a gente saía catando para poder fazer, para a gente poder comer à noite, meu pai, meus irmãos comer. Agora Deus vai nos abençoar, porque Deus cuida de nós. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. É o que a palavra diz, é a promessa de Deus. Agora, quando isso acontecer na sua vida, não menospreze as pessoas. Não se ache melhor do que ninguém. Porque você tem uma casa ou um carro, seja lá o que for. Não se deixe contaminar pelas coisas, porque as coisas vão ficar. O que você tiver aqui, o que Deus te der, é como um presente para você viver aqui, porque daqui você não tira. Desfruta, viva, se alegre, chore com quem está chorando e sorria com quem está sorrindo, se alegre com a alegria do outro e chore com a tristeza do outro. Mas a Penina não fazia isso. Quando eles iam ofertar, ela levava aqueles filhos dela e ficava irritando a Ana, zombando dela, dizendo,
você não tem filho. Porque naquela época uma mulher estéril é como se ela tivesse uma maldição. Porque o que a mulher mais amava, ou o que a mulher mais desejava na vida, era poder dar filhos para o seu esposo. E ela não podia. Mas sabe de uma coisa? Isso não era um problema para o Eucana, para o seu esposo. Não era um problema. Porque ele a amava. E ele dava uma oferta generosa para ela poder ir no templo ofertar. Mas ela não queria isso. Ela queria ter o prazer de carregar um filho. Ela queria ter o prazer de carregar uma criança, de ser mãe, de dar à luz a uma criança. Continue o texto aqui, ó. Volta. Assim fazia ele de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso ela chorava e não comia. Próximo, pode ir. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? Irmãos, olha, fala a verdade. Nós homens não é brincadeira não, né? Eu sei que às vezes tem mulher que olha para o marido e fala assim: que vontade de dar um soco nos olhos dele, viu? Será que ele não é, irmão? É que Deus fez a gente assim. Não se irrite com a gente, que a gente é meio assim mesmo. Às vezes a mulher deu à luz, perde um filho, Deus o livre, mas perde uma criança. O marido vai consolar: amor, daqui 9 meses nós vai ter outro, fique em paz. Por que você fala para uma mãe que perdeu uma criança um negócio desse? Mas ele está achando que ele está fazendo algo bom. Então, meninas, por favor, suporte-nos. Deus colocou você para ser uma apoiadora, uma adjuntora, uma ajudadora do homem. E nós, homens, também temos que entender as mulheres. A mulher, quando quer conversar, ela quer a sua atenção 100%. Irmão, se tua mulher chamar você para conversar, e ela começar a contar um caos, e você começar a viajar na maionese, o seu olho está aqui, ó, mas você já foi faz tempo, e ela está falando, e você só ouve assim, aí ela dá um grito: você não está me ouvindo? Estou, lógico que eu estou. Irmão, se ela fazer aquela pergunta para você, então me fala o que eu acabei de falar, irmão, uma sugestão: forja um desmaio, cai no chão e finge que está desmaiado. A casa caiu. A casa caiu. Mas é delas. O homem não. Os 2 homens conversando, já viu? O cara está conversando, então, não sei o que, o cara vira aqui, e não sei o que, tal. Tá. E para nós é normal, assim mesmo, tudo bem. Depois pergunta: o que você falou mesmo? É assim. Ele chega para ela e fala: não chora. E por que você não come? Por que você está mal? Por que o teu coração está ruim assim? Olha o que ele diz para ela: eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Tentando consolar a mulher. Sabe que às vezes a gente, até para consolar, a gente tem que pedir sabedoria para Deus. Próximo. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura na alma, porque ela estava amargurada. E a gente tem que começar a compreender, irmãos. Às vezes a gente quer que o irmão assim: irmã, você tem que ser forte. Irmão, você tem que ser forte, você não pode chorar. Irmão, você é servo do Senhor, mas olha que está com você. Irmão, não é assim a vida. Se Jesus chorou, se Jesus teve sede, se Jesus teve fome, se Jesus foi traído, foi negado, quem dirá eu e você? A gente não pode querer que as pessoas sejam o tempo todo, não é? Um pilar que não se abala. Porque na vida você vai chorar. E tudo bem. Porque a Bíblia diz que pode durar o choro uma noite inteira. Então chorar faz parte da vida. Perder também faz parte da vida.
Ficar triste faz parte da vida. Agora, o que não pode fazer parte é você abandonar Jesus pelas circunstâncias que você vai passar. Você tem que estar firmado com os seus pés sobre a rocha. Porque quando vier a luta, a tribulação, e ele vai vir, e ela vai vir, você vai ficar firme, porque você está firme nele. Abatido, mas não destruído. Você pode até ficar desanimado, mas não derrotado. A Bíblia diz que o justo pode cair 7 vezes, e as 7 vezes o Senhor o levantará. Agora, quem está em pé, cuide para não cair. Isso não é motivo para você ficar caindo. Eu posso cair 7 vezes, não. Quem está em pé, cuide para não cair. Mas tem um detalhe: se você cair, nós temos que estar perto para ajudar o irmão a levantar. Olhe para o teu irmão, agora você pode falar, olhe para o teu irmão e diga assim: conte comigo, irmão. A Bíblia diz: é melhor ser 2, é melhor ser 2 do que 1, porque se um cai, o outro levanta, ajuda a levantar. Então é bíblico que se você vê alguém caído, não é para você pisar, julgar, é para você ajudar a levantar. E se você não pode ajudar a levantar, fica calado, fica no teu canto, não queira ser juiz, porque Deus não te colocou por juiz. Ele disse: não julgueis, para que você não seja julgado. Com a mesma medida que você julgar, você vai ser medido também. Se a gente entender isso é evangelho, é misericórdia, é amor, é compaixão, é estender a mão, é entender que hoje é o irmão, mas amanhã pode ser eu. Se hoje ele está lá nas drogas, eu não posso atacar pedra, porque eu tenho um filho, eu tenho um neto. Ninguém tem o direito de julgar ninguém. O que você precisa é orar, colocar as pessoas na presença do Senhor. Porque essa pessoa que aos seus olhos está perdido, amanhã, num minuto só, num piscar e abrir de olhos, Deus pode mudar a vida dela e transformar aquela pessoa. E você que muitas vezes está aqui firme na igreja, irmão, o segredo não é estar na igreja, o segredo é ser a igreja, é estar no corpo, é entender o que é o Evangelho de Cristo. Ele em vós é a esperança da glória. Se você estiver em mim, a minha palavra em você. Os discípulos: Senhor, tem um cara ali expulsando demônio, quer que nós mandemos ele parar? Nós vamos lá agora. Quem vai expulsar é só nós somos discípulos escolhidos aqui. Ele não. Jesus falou: rapaz, deixa ele lá. Quem não é contra mim é por mim. Mania da gente achar que a gente é melhor que os outros. Preste atenção, nós não somos os melhores, nós somos os piores. Sabe por quê? Jesus disse: eu vim para os doentes. Todo doente está aqui, ó. Eu não vim para quem está são, eu vim para quem está doente. Eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Uma cambada de gente perdida e eu estou no meio. Se não for o Senhor, se não fosse a misericórdia dEle, o amor dEle na nossa vida. É assim, irmão. Ela estava amargurada de alma, e então ela orou ao Senhor e chorou abundantemente, compulsivamente. Quando você tiver que chorar, chora nos pés do Senhor. Quando você tiver que chorar, chora no altar de Deus. Aí, ela fez um voto. Diga glória a Deus. Ela fez o quê? Um voto. A pastora está falando sobre isso. Ela fez um voto. E ela dizia o seguinte: Senhor, ó Senhor dos exércitos, se benignamente
atentares para a minha aflição, a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor eu o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Veja, ela pediu algo para ela, entre aspas. Ela disse: Deus, se o Senhor ouvir a minha aflição, a minha angústia, e se o Senhor abrir a madre e me der um filho homem, eu o consagrarei a ti de volta, eu te darei novamente. Irmão, ela não estava pensando só nela, ela disse: se o Senhor me der, eu oferto de novo para o Senhor. Próximo. Sucedeu que perseverando ela orou uma vez só? Perseverou, irmão. Essa palavra perseverar é muito forte, ela é significativa para nós aqui hoje, porque nós achamos que as coisas de Deus se conquistam assim, sabe, de qualquer jeito. Não, e requer energia, requer foco, requer escolha, decisão. Isso requer você estar focado naquilo que Deus fala, num voto com Deus e ficar firme. Não fazer voto de tolo, que fala e não cumpre. Mas votar a Deus, e quando votar, dizer: Deus, eu vou fazer, e fique firme. Sucedeu que perseverando ela em orar perante o Senhor, enquanto ela estava orando, o sacerdote Eli estava observando a boca dela. Porquanto Ana, no seu coração orava. Ela orava onde? Seu coração. Esse é outro problema. Tem gente que acha que para Deus ouvir, tem que ficar gritando. Irmão, não estou dizendo que você não pode orar alto, não é isso. Eu não estou dizendo que você não pode se derramar na presença dEle, não é isso. Mas eu também quero te dizer que Deus ouve a oração do coração. Não sei não. Aquele irmão na hora da oração, ele fica só assim, ó. Agora você virou Deus? Você é Deus agora? Capaz de sondar o coração do homem? Irmão, quantas vezes eu vou almoçar, comer alguma coisa, eu estou no meio de um monte de gente, eu simplesmente baixo minha cabeça: Senhor, te agradeço, obrigado. Obrigado por esse alimento, Senhor, faça bem para o meu corpo. Obrigado pelas mãos que prepararam, em nome de Jesus. Amém. Acabou? Não. Ó Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, José e Jesus, Deus que criou o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. Ó Deus dos principados e potestades, anjos e demônios, abençoe agora, Senhor, aquele homem que pegou aquela semente de arroz e plantou, e depois de alguns meses foi lá e colheu, colocou secar, bateu, ensacou e vendeu, chegou lá no mercado e eu comprei, abençoe, está aqui na minha mesa. Eita! Para que tudo isso? O fariseu fazia isso, ele orava para ser visto pelas pessoas. E sabe como era a oração? Ó Deus, eu não sou como esses aí. Começa aí, né? Eu dou dízimo do hortelã, do cominho. Enquanto o publicano batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim que sou um pecador. Quem você acha que Deus vai ouvir? Irmão, se você dá o seu dízimo, você já recebeu o seu galardão. Mas não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de você fazer as coisas, não é para que as pessoas vejam. Você não tem que ser um cristão para que as pessoas que estão perto de você possam ver na aparência. Mas as pessoas têm que olhar o seu testemunho de vida, o seu comportamento, a maneira como você trata a sua esposa, seu filho, seus pais. É isso que as pessoas querem ver. Mais do que palavras, elas querem ver atitude. Na igreja pula, aleluia, aleluia. Aí chega em casa, fica um palavrão para os filhos. Você não tem vergonha, irmão?
Que homem que é você de Deus, que você diz que é? Na igreja da glória, e em casa manda a mulher para o inferno. Mulher que na igreja, é um docinho de coco, e em casa é um boldo do Chile, amarga. Marido pede amor, frita um ovinho, frita você tem mão. Ignorante. Oh meu Deus, tem misericórdia. A mulher sabe edifica a casa. A tola destrói com a mão, com a boca, com tudo, com gestos. O marido chega em casa. Oi, amor. A mulher olha para o cara. O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que ele quer? Ele quer você. Não sei para que tanta coisa. Ei, ele é o teu marido. Se ele não pode ter você, como é que vai ser? E vice-versa. Marido passa, a mulher vem dar um beliscãozinho. Fafá. Ei, para. Que coisa. E, casamento tem que ter fogo, irmão. E não é fogo estranho, não. É fogo mesmo. Não é. Ripa da chulipa, pimba da gorduchinha e gol. Não dê lugar ao diabo. Nunca vá dormir no sofá, irmão. Não saia, senão o diabo vai dormir com a tua mulher. Irmã, nunca sai da tua cama. A gente brigou. A gente brigou. Vocês estão de mal. Quem nunca teve uma discussão em casa? Quem nunca teve? 40 anos de casado com aquela beldade ali, aquela belezura. Agora você faz coraçãozinho, né? Tem hora que você faz assim para mim, ó. Mas é o amor da minha vida. É a mulher que eu... Essa é a mulher que eu vou viver até o último dia que ela morrer. Que foi, vocês viram? Oi? Não, eu falei isso. Irmãos, olhem por mim, por favor, essa noite. Até que a morte nos separe. Vocês amam essa pastora? Ama ou não ama? É uma mulher de Deus ou não é? Quando abre a boca é na autoridade ou não é? Mas quem está casado com ela há 40 anos sou eu, não é você. 40 anos. E esse pastor aqui, vocês amam esse pastor? Ele cabelo? Mas vocês não me conhecem, irmão. Só ela que me conhece. É na intimidade que se conhece. Aí tudo bem. Foi a mulher que eu escolhi. Entendeu? E eu, o homem que ela orou e jejuou a vida dela. Irmãos, eu nem vou falar que ela nem queria casar comigo. Ela só casou porque Deus mandou. Mas como Deus me ama, né? Não foi? Também depois que casou, irmãos, ai meu Deus do céu. Ai, vem cá, amor. Ai, só Deus. Oh, tá todo mundo com calor agora, né?
enquanto Ana no seu coração falava, ela não falava, né, com a boca, mas só no coração, e se movia somente os lábios, porém não se ouvia voz. Está vendo? A oração dela não tinha som, mas tinha o que? Sinceridade. Pelo que Eli, o sacerdote, quando viu ela balbuciar, disse o que? Ela está embriagada. Está embriagada. Irmão, cuidado. Para de ficar olhando para a vida do outro. Para de ficar falando do outro. Se olha no espelho. Se você se olhar no espelho, você vai ver que você também tem um monte de defeito. Se olha no espelho, por favor. Ah, mas eu não suporto ele, olha o jeito dele. Mas foi o jeito que Deus fez ele. É o temperamento dele, foi Deus que deu a ele. Ah, mas eu não sou assim, amém. Uma vez uma irmã chegou para mim e falou assim para mim, uma mulher nova na igreja, chegou assim, olha, ai pastor, eu não vou com a sua cara. Eu falei também que esse corpão da senhora com a minha cara não ia dar certo. Fica a senhora com a sua cara, com o seu corpo, e eu fico com o meu. Mas esse negócio, eu não vou com a sua cara, não vai mesmo, fica a sua. Olha a minha, que coisa linda. No seu corpo vai estragar. E tudo bem. Eu lembro de um irmão, alguns vão se lembrar aqui. Ele mexia com solda, irmão, eu sei que ele chegou na igreja, um dia com o zoião vermelho, irmão, ele ficava assim, ó, no culto. Eu falei, esse miserável bebeu, ou usou droga. Eu ia falar com ele e ficar assim. Aí eu cheguei e falei, cara, irmão Ricardo, irmão, você está com problema de droga, de álcool, pode falar, vou orar por você. Ele falou, não, pastor, não bebo, não uso droga não. Já usei, mas não uso não. Não é que você está com zoião vermelho, eu conheço. Não, pastor, é porque eu soldo sem óculos, sem máscara. Naquela hora me deu uma vergonha, irmão. Falei, ixi. E eu estou contando isso para você, porque a gente também erra. Isso faz mais de 20 anos, lá na Camberela, 25 anos. Olha para o teu irmão e diga assim, irmão, se eu ver você de olho vermelho, eu não vou nem perguntar se você é vampiro. Diga aí. Que mania, meu Deus, que mania de julgar os outros pela aparência. Os irmãos às vezes vêm com uma bermudona, uma camisa, um chinelo havaiana para a igreja. Olha que coisa gostosa, irmão. Queria eu também estar aqui de bermudinha pregando. É que fica meio sem jeito também, né? Não é com essas minhas pernas tão lindas. Escuta, irmão. Glória a Deus. Deixa as pessoas. Se ela não está de uma maneira escandalosa, não está mostrando nada, entendeu? Deixa a pessoa quieta. Se concentra naquilo que Deus está falando para você. Ouça o que Deus está falando para você. E coloque em prática na sua vida. Ela está embriagada. E então ele chega para ela e diz assim, ô mulher, para de beber vinho. Se aparta do vinho. Próximo. Porém Ana respondeu, não Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Continua. Não tenhas, pois, a tua serva por uma filha de Belial, uma filha da maldade, uma vadia, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto, eu tenho falado até agora para Deus. Então respondeu Eli, vá em paz, e o Deus de Israel te conceda aquilo que você pediu. E ela disse, que ache graça a tua serva aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais de tristeza.
Porque, irmão, quando você começa a se derramar na presença de Deus, a sua fé vai começando a ser aumentada, alimentada, fortalecida. Levantou-se de madrugada, acordaram perante o Senhor e voltaram. E eles chegaram da sua casa depois da adoração, depois do culto em Ramá. Olha, eles voltaram depois da adoração, depois do culto, eles voltaram para casa em Ramá. E a Bíblia diz em outra versão que Eucana foi namorar com ela. Ninguém vai falar amém? O cara foi namorar. Nenê. 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 E Eucana conheceu a Ana. Não é que conheceu, foi para o quarto com ela, para a tenda, para a barraca. E aí, enquanto ele estava brincando, irmão, enquanto eles estavam brincando, o Senhor estava olhando ali. Deus estava alegre com ela. E o Senhor se lembrou dela. Aí aconteceu que, passado algum tempo, a Ana engravidou, concebeu e deu à luz a um filho. E chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: eu tenho pedido ele ao Senhor. E subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa a oferecer ao Senhor sacrifício anual e cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, quando eu acabar de desmamar ele, isso era por volta de 10 a 12 anos, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá permaneça, porque o Senhor me deu e eu disse que eu ia devolver para o Senhor. Mas eu não vou devolver nada quebrado, nada machucado, mas eu vou entregar para o Senhor algo que eu vou cuidar, que eu vou fortalecer. Quando eu entregar a oferta, vai ser a oferta para ficar no altar. Sabe quem foi Samuel? O menino Samuel, criado no templo, se tornou um grande profeta, um grande juiz, se tornou aquele que Deus ia usar para ungir Saul como rei, o primeiro rei de Israel, e depois ungir a Davi. Esse Samuel. Então Ana pediu para Deus um filho, esse era o sonho dela, mas o sonho de Deus era maior. Deus tinha sonhado com um profeta para as nações. Talvez você está tendo sonho, e o teu sonho, ele é tão particular, tão privado para você, mas veja, Deus não perde oportunidades. Aquilo que é um sonho para você, para Deus é um sonho muito maior, porque a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem desceu ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Glória a Deus. Então hoje eu quero orar pelo teu sonho. Pastor, vamos orar? Nós vamos orar aqui pelo sonho. Vamos pedir a Deus. Já escreveu o teu sonho? Já colocou aqui? Quem não colocou, coloca rápido. Agora é a hora de orar. O que você escreveu? O que você colocou nesse nosso 7º dia da campanha? 7º dia, hoje é o 7º dia, não é? Mês de julho. Quem faz aniversário em julho? Deixa eu ver. Olha que coisa linda. O que você está pedindo para Deus? Qual é o desejo do teu coração? O que você tem se inclinado diante do Senhor? Então nós vamos orar agora, tá bom? Amém ou não? Mas antes eu quero orar por você. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na tua presença. Olha, Senhor, quantas coisas que o Senhor falou conosco aqui hoje. Jesus, nos dê a graça, nos dê, Senhor, o privilégio de nós podermos colocar em prática tudo que nós ouvimos aqui hoje.
que essa palavra que nós ouvimos aqui hoje, Deus, ninguém possa olhar e dizer essa palavra é para aquela pessoa que não veio. Não, é para nós que estamos aqui. E se nós estamos vivendo segundo aquilo que agrada o teu coração, então nós vamos pegar essa palavra e vamos guardar no nosso coração para não pecar contra ti. Eu oro, Pai, por isso, mas também eu quero pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa manifestar o teu amor, a salvação na vida de cada um que está aqui. Querido, nós vamos orar por esse pedido. Pastora, cadê o microfone para a pastora? Nós vamos orar. Depois que nós orarmos aqui, nós vamos cantar uma canção. E eu quero convidar você que veio aqui hoje, se você ainda não entregou tua vida para Jesus, se você ainda não disse: Jesus, entra no meu coração, querido, a maior dádiva, o maior presente que um homem pode ter, é Jesus no seu coração, é deixar Jesus cuidar da sua vida, te mostrar um caminho muito mais excelente. Não é para você ser uma pessoa religiosa, amarga, um crente chato, não, é para você experimentar o amor de Deus, que vai transformar a tua vida, e transformar a vida daqueles que estão ao seu redor.